poder compartilhar um pouco da nossa fé, não é? Mas louvado seja Deus, porque aprove ao Senhor que nos reuníssemos hoje aqui. Você conhece este brasão? Hoje de manhã, quem acompanhou já sabe do que se trata. Esse brasão, escrito em hebraico, eu gosto de deixar bem claro que eu não sou especialista em hebraico. Eu sei o suficiente de hebraico para me meter em problema. Mas esse daqui é uma das mais fáceis. Yerushalayim, Jerusalém. Essa é a bandeira de Jerusalém. Ela foi estabelecida em 1949. Eles começaram a usar essa bandeira. Aqui faltam alguns gráficos. Por exemplo, ela tem na parte de cima uma faixa azul, na parte de baixo uma faixa azul, que representa o xale de oração, o talit. Mas você pode ver várias coisas interessantes aqui. Por exemplo, um leão sobreposto. Porque um leão, por conta do leão da tribo de Judá. Davi é um rei da tribo de Judá. Você que está em casa não sei se enxerga, mas os que estão aqui conseguem ver que por trás do leão há um trabalho estilizado aqui que relembra um muro. É o muro ocidental do templo. A lembrança de que Deus esteve presente entre eles, que Deus respondia às suas orações. E duas oliveiras, símbolo de Israel. Por que eu estou usando essa bandeira de Jerusalém? Porque o livro que nós vamos meditar brevemente nessa noite, a história começa aqui. Começa na cidade de Jerusalém. Ela começa exatamente nesse lugar que se tornou a capital de Israel. O lugar em que Davi conseguiu unir todas as tribos e unir a adoração a Deus. É o primeiro livro dos reis. Agora veja você, o livro dos reis originalmente era um volume, um único livro. Ele foi dividido apenas por causa da sua extensão, por ser um livro muito grande. Quando traduziram esse livro do hebraico para o grego, tradução conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70. As tradições dizem que 70 homens, em 70 dias, traduziram todo o Antigo Testamento, uma coisa inimaginável. Eles então artificialmente dividiram o livro em duas partes. Fizeram outras divisões, mas nossa prosa hoje é Reis. E daí acabamos com o que eu gosto de chamar o primeiro volume dos Reis e o segundo volume dos Reis. Se você ler o último capítulo do primeiro volume, você vai ver que a história realmente não termina ali. Ela continua. Ela vai terminar no segundo volume dos Reis. Fique tranquilo, nós não vamos olhar tudo isso hoje, mas nós vamos visitar o segundo volume, apenas para concluir a nossa conversa aqui. Eu gostaria de propor para você uma visão geral do livro. Eu creio que é sempre importante encontrar um caminho para termos um recurso mnemônico de lembrança para uma visão panorâmica de um livro da Bíblia. Porque a primeira coisa antes de você estudar a Bíblia é você estar familiarizado com a Bíblia. Não é nenhum de nós conversa com o estranho e conta os segredos do coração. Primeiro é preciso que exista familiaridade. E para eu conhecer os segredos da palavra de Deus, a primeira coisa é que eu esteja familiarizado com uma perspectiva panorâmica da Bíblia. 3 sugestões de divisão. Primeiro, Salomão. Do primeiro capítulo até o capítulo 11, o que nós temos é uma cobertura sobre Salomão. O presbítero Wagner leu alguns trechos das suas ações prodigiosas. Segunda parte do livro é divisão. Quando o povo de Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. Como Judá era a maior parte, o Reino do Sul passou a ser conhecido como o Reino de Judá. E até hoje chamamos o povo de Israel de judeus.
porque se tornou a tribo mais proeminente entre eles. E terceiro, não menos importante, parte desse livro é o que eu chamo de confrontação. É o tempo em que Deus faz surgir muitos profetas. Deus faz surgir meteoricamente profetas, uma constelação de profetas para confrontar os líderes religiosos, os líderes políticos e o povo daqueles dias. Profetas são esses confrontadores. O profeta, ao contrário do que nós temos a tendência de imaginar, não era alguém que ficava adivinhando o futuro. Hoje, de vez em quando, ainda ouço essas coisas. Olha, o fulano é um profeta, eu vou lá. Mas isso é mais uma adivinhação. O profeta não fazia isso. O conceito de profeta, mesmo na sua definição hebraica, é um porta-voz. É alguém que fala em nome de alguém, alguém que entrega a mensagem que é de outro. Aqueles que regulam com a minha idade vão lembrar do Tancredo Neves, quando ele estava hospitalizado, era presidente eleito do Brasil, e todos os dias tinha um boletim do quadro de saúde dele, lembram disso? E vinha um profeta, vinha um porta-voz, que falava o boletim médico. O profeta é alguém que é um porta-voz. E do que falava o profeta? A primeira coisa do que o profeta falava era do passado, da aliança que Deus tinha feito. Segundo, o profeta falava do presente. Olha, esse foi o pacto que Deus fez, essa foi a aliança de Deus, e aqui é como vocês estão hoje. E então ele apontava para o futuro, é a menor parte dos discursos proféticos. Ele apontava para o futuro e dizia: muito bem, se vocês são fiéis a Deus, aqui está o futuro brilhante que te aguarda. Mas, se vocês são infiéis a Deus, aqui está o juízo que te aguarda. Eles estavam, por assim dizer, entre a bênção e o juízo divino. E quando nós consideramos a história de Salomão, voltando, quais são as 3 divisões mesmo? Me ajudem aqui, por favor. Primeiro, Salomão. Segundo, exato, é isso que eu gosto. Divisão. E terceiro, confrontação. Para ficar mais fácil, vamos usar com tudo. Salomão, divisão, confrontação. Salomão, divisão, confrontação. Essa é a estrutura do livro. Vamos para Salomão. Quando nós pensamos em Salomão, há algo bastante interessante, como Davi o comissiona. Davi está no fim dos seus dias, e eu sei que quando estudamos o segundo livro de Samuel, nós vemos Davi pronunciando as suas últimas palavras. Mas o livro de Reis, ou o livro dos Reis, ele faz uma apresentação, uma introdução, como as séries de TV. Quando você está assistindo uma série de TV e você tem um novo episódio, ele não simplesmente joga um novo episódio. O que ele diz? Ele diz: a última vez nós vimos, não é isso? Ele te situa na história. E é a mesma coisa que acontece aqui. Ele vai nos situar na história, recontando as últimas palavras de Davi a partir da perspectiva desse livro. Agora veja, capítulo 2. Davi vai conversar com Salomão. E veja como ele comissiona o seu filho. Capítulo 2, a partir do versículo 2. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos e guarda seus estatutos e mandamentos, normas e decretos, como estão escritas na lei de Moisés. Assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres, em todos os seus projetos. Se você se lembra de como Moisés encerrou a sua jornada, Moisés disse isso a Josué, o seu sucessor: seja corajoso. E na linguagem de hoje, obedeça a Deus, siga a palavra de Deus. E quando Josué chegou no fim da sua vida, ele chama o povo e deixa uma última mensagem para o povo. Qual foi essa mensagem? Seja corajoso e obedeça a palavra de Deus. Agora temos Davi. Eu gosto do jeito que Davi disse isso. Ele disse: seja corajoso e porta-te como homem. A ideia aqui é: tenha hombridade, tenha dignidade.
Coragem para Deus é alguém que, mesmo com as pressões da sociedade, continua obedecendo a palavra de Deus. Seja homem, Salomão. Esse foi o comissionamento. A vida de Salomão pode também ser organizada em 3 partes, mas não se perca, fique comigo, você está comigo, diga amém. 3 partes. É a sua ascensão, a sua entronização, ascensão e degradação. Vamos ver como isso aconteceu. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Quando Amador Aguiar, fundador do Bradesco, ele estava morrendo no hospital, os filhos estavam brigando pela herança dele. Aliás, houve uma disputa sobre as heranças dele, que durou 20 anos. Só em 2010 a viúva teve garantia dos seus direitos do patrimônio particular dele. Meus queridos, herança patrimonial, ou da briga na primeira geração, ou na segunda geração. Você pode apostar nisso. Herança patrimonial, ou da briga na primeira geração, ou na segunda. Eu conheço famílias maravilhosas, lindas, fofas, que ou na primeira, ou na segunda, começaram a disputar os recursos que estavam disponíveis. É por isso que eu e você, a herança mais importante que podemos deixar para os nossos filhos é o legado de fé e fidelidade a Deus. Esse é o mais importante que você pode deixar. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vemos que um irmão chamado Adonias, ele decidiu que ele reinaria. Ou seja, os embates na família de Davi, pela sucessão do trono, já começaram. Davi é um senhor idoso, reinou por 40 anos, mas você notou no texto algo bem curioso. Quando esse filho chamado Adonias começou a criar sua campanha publicitária para herdar o trono, ele colocou gente com carruagem, fez uma carreata. Ele botou uma carreata, faixa, gente batendo palma, ele disse: eu vou reinar. O texto nos diz que embora o trono, o legítimo herdeiro do trono fosse Salomão, veja o que diz o texto: jamais seu pai o contrariou, dizendo. Davi foi negligente. Davi não fez o que cabia a ele. E por que não fez o que cabia a ele? O texto nos diz: porque esse jovem certamente se parecia com Absalão. Absalão, o filho que se rebelou contra Davi, e se rebelou contra Davi porque Davi plantou sementes de rebeldia na sua casa, quando traiu a fidelidade de Deus, quando adulterou e maquinou de maneira dolosa a morte de Urias. E me parece que Davi não tem coragem de repreender esse filho, por causa desse cisma interior. Davi foi negligente. Veja, o diabo não precisa de rebeldia franca para trazer destruição. Ele precisa apenas de negligência. Ele precisa apenas que não façamos o que devemos fazer, só isso. Algumas vezes nós nos preocupamos tanto de não sermos escandalosamente rebeldes, mas somos passivamente negligentes. É por isso que no Novo Testamento, o autor deixa mais claro e diz assim, que quando nós não fazemos o bem que sabemos que deveríamos fazer, nisso nós pecamos. E o nome desse pecado é omissão. Queridos, casamentos acabam por negligência. Casamentos acabam por negligência. Porque o marido é negligente com a sua esposa, ou porque a esposa é negligente com o marido. Famílias se destroem porque os filhos são negligentes com seus pais mais velhos, que precisam da atenção. Filhos se desencaminham continuamente porque os pais são negligentes com o cuidado, com o zelo dos seus filhos.
negócios acabam. Phil Fisher foi o fundador de uma empresa chamada Big Idea, a grande ideia. Os vegetais, lembra os vegetais? Bob o tomate, o Larry o pepino. Alguém já viu? Quem tem filho pequeno já viu. Ele fundou essa empresa. E essa empresa cresceu demais nos Estados Unidos, ao ponto dele estar projetando na época, construindo um parque temático. Ele perdeu tudo. Por quê? Por quê? Porque ele foi negligente. Ele diz isso num livro que ele escreveu. Um livro autobiográfico em que ele diz: eu fui negligente em acompanhar as finanças da minha empresa. Seja negligente, e é só isso que o diabo quer. Por causa da negligência de Davi, quase que o homem errado subiu ao trono. Graças à intervenção e à mediação do corajoso profeta Natã, a situação se resolveu e assim temos o jovem Salomão ascendendo ao trono. E aí vem algo que é extremamente interessante, que faz parte dessa sua ascensão. E o Wagninho citou muito bem nessa noite. O pedido. Veja você. Deus apareceu para ele. Num sonho. E Deus, imagine, Deus, e diz assim: pede o que você quiser. Pode pedir. Só por um exercício de imaginação, o que você pediria? Não precisa me contar, só para você pensar. O que você pediria? O Salomão pediu algo realmente interessante, sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. E a partir desse texto, a partir desse momento que o homem escreveu 3.000 provérbios, 1.005 canções, conseguiu ter a capacidade de pensar de modo arquitetônico, habilidades das mais diversas, engenhosidade, porque ele construiu um projeto para o templo. Deus deu a planta do tabernáculo, Salomão criou a planta do templo. Ele conseguia ter habilidade logística, controlando homens, artesãos dos mais diversos. Ele teve a capacidade de fundraising, de levantar o dinheiro para viabilizar o projeto. Ele ainda construiu um palácio e tinha uma habilidade diplomática que ele conseguiu levar Jerusalém, a cidade da paz, a ser uma cidade de paz, sem guerra. Salomão, homem da paz, Shalom, realmente conseguiu estabelecer a paz. Brilhante. A sabedoria dele é incomparável com a daqueles dias. Só um parêntese, eu prometo terminar no horário. Ele teve 1.000 esposas, nós vamos ver que isso foi um problema na vida dele, não há de se admirar. De todas as 1.005 canções que ele fez, sabe quantas entraram na Bíblia? Uma. A que ele fez para a esposa a quem ele deveria ter sido fiel. Todas as outras, Deus descartou. Deus preza por fidelidade. Fecha parênteses, voltemos. Ele não termina apenas na sua ascensão, ele entra num processo de degradação. Então Salomão, quais são as 3 divisões rapidamente? Primeiro, segundo, terceiro, confrontação. Bom, ele não apenas tem a sua entronização e ascensão, ele tem degradação. Veja por favor capítulo 3. E vamos entender por que ele termina dessa maneira. Por que esse harém com mais de 1.000 mulheres? Porque ele acaba terminando os seus dias não entronizado, não em ascensão, mas em degradação. O texto sugere, capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. A tradução que nós usamos hoje de manhã aqui na igreja diz: exceto que ele ainda queimava os incensos nos lugares altos.
O que são esses lugares altos? Eram colinas. Essas colinas eram lugares onde as pessoas praticavam adoração a ídolos, a deuses. Deus, por sua bondade, me deu a chance de visitar a Índia. E é muito interessante que na Índia, em qualquer lugar, rapidamente começa um processo de idolatria e de adoração. Lá alguém coloca alguma oferenda e daqui a pouco aquilo vira um templo. E essas colinas, esses lugares altos eram assim. Era um lugar em que acontecia o que nós chamamos de sincretismo religioso. A mistura entre o que é certo com o que é errado. Deus, a essa altura, já tinha determinado aonde ele deveria ser adorado. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. O texto diz: Salomão amava o Senhor, mas ele continuava visitando esses lugares sincréticos. Ele continuava subindo essas colinas. O coração de Salomão, meus queridos, era um coração dividido. O coração dividido de Salomão dividiu a sua casa, dividiu o reino, dividiu o culto e acabou trazendo a tragédia da destruição sobre Israel. Sabe, nós precisamos entender que quando olhamos para um texto da palavra de Deus que nos fala sobre isso, esse porém, esse exceto pode nos levar à queda. Deixa eu te fazer uma pergunta amigável, que todos nós devemos refletir sobre isso. Não precisa levantar a mão. Você ama o Senhor? Senão você não estaria aqui no domingo. Você ama o Senhor, senão não estaria acompanhando essa mensagem. Mas você ama o Senhor de todo o seu coração? Ou tem um porém? Tem um exceto? Não, eu amo ao Senhor, exceto nessa área da minha vida. Foi exatamente aí que a ruína de Salomão começou. Você lembra que Deuteronômio, que nós já meditamos aqui, define o grande mandamento do Senhor como amar a Deus de todo o seu coração. Jesus, quando foi questionado sobre o grande mandamento, ele disse que era o quê? Amar a Deus de todo o coração. Eu sou casado, muito bem casado, casei para cima, mulher maravilhosa, santa, piedosa. Se tem alguém que tinha que ser canonizado, é essa mulher. Mas se eu chegar para essa mulher santa e falar: meu amor, eu amo você, mas eu sou apenas 70% fiel a você, vocês acham que ela aceita isso? Meu amor, não, eu melhorei, agora eu amo você, eu sou 80% fiel. Tá bom assim? Não, você homem, se a tua esposa disser: olha, eu amo você, meu amor, e eu sou 95% fiel a você, você topa? Você quer isso? Porque achamos que com Deus pode ser assim. Eu amo o Senhor, mas tem aqui 3, 4, 10%. Era o caso de Salomão. Ele amava o Senhor, porém. E esse porém arruinou a sua vida e abriu para todos os desvios que mais tarde se manifestam. Eu não sou bom, meus queridos, de cozinha. Sou réu, confesso, das minhas limitações. Eu consigo arranhar algumas coisas, fazer uma média, consigo arranhar um pouquinho de violão, Bruno. Eu consigo tocar um piano ali em 2 teclas, viu? Consigo fazer alguma coisinha ali. Mas cozinhar não é a minha. Mas de vez em quando, em casa, quando eu quero que aconteça um avivamento, eu vou para a cozinha. Porque quando eu vou para a cozinha, todo mundo começa a orar. Eles já começam: oh, Senhor, ajuda. E recentemente eu fui para a cozinha fazer um prato. Eu estava seguindo a receita ali, mas eu decidi mudar um ingrediente. Quando você olhava para o prato, Paulinho, estava bonito. Você olhava: olha que prato bonito. O aroma estava bom, mas bastou a gente apanhar um primeiro pedaço daquele prato para saber que a receita estava arruinada e que eu continuo deficiente nessa área. Salomão mudou um pouquinho. Eu sei que pratos e culinária nem sempre é assim. Às vezes alterações acabam produzindo um prato mais gostoso, mas na vida não. Na vida ou a gente segue o que Deus diz, ou nós vamos arruinar o prato, ou nós vamos arruinar o casamento, nós vamos arruinar a igreja, nós vamos produzir cisma no nosso coração e na vida dos demais. Foi o que aconteceu com ele. O resultado disso nos leva a terceira parte desse livro, a segunda parte, que é a divisão. Não vou gastar muito tempo com isso. 10 tribos, 2 tribos. Por que aconteceu isso? Veja só, 1 Reis capítulo 4, versículo 6. Veja quão grande foi a degradação desse homem.
Salomão. Quão grande foi a degradação dele? 4:6. Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Abdá, superintendente dos que trabalhavam como forçados. Forçados. Salomão foi se degradando de tal maneira com a sua ambição, que ele teve todas essas mulheres, porque ele foi casando para fazer aliança com outros reinos, para não ter guerra com ninguém. Ele foi cedendo às culturas e subculturas daqueles dias, e assim ele foi se perdendo gradativamente. Aquilo que era apenas um porém, começou a se tornar o território todo. E mais do que isso, o seu desejo de poder e de grandeza, ele demorou, sabe quanto tempo para construir o templo para Deus? Mais ou menos 7 anos. O templo dele, pelo menos o dobro disso. E o texto nos diz que ele passou a colocar os seus próprios irmãos israelitas em trabalhos forçados. Ele escravizou pessoas. Salomão, que deveria estar a essa altura, está se tornando um rei semelhante a Davi. Ele está se tornando um rei semelhante a Faraó. Veja quão distante ele está agora de Deus. E o que não poderia nos surpreender é que o reino então dividiu, explodiu. Impostos, exploração, idolatria, trabalho forçado e divisão. Quando nós nos afastamos de Deus, nós dividimos a nossa casa, nós dividimos a igreja, nós dividimos o país, nós dividimos a vizinhança, nós dividimos os nossos negócios. É assim que acontece. Nessa divisão tão terrível, quando estudamos os 2 reinos, eu vou falar em números redondos, não é exatamente isso, mas em números redondos, tudo bem? Estão comigo aí, diga amém. Está comigo aí, digita amém. Mais ou menos assim, 20 reis no norte e 20 reis no sul. Quem estava de manhã sabe a resposta, não pode soprar. Quantos reis do norte que eram exortados pelos profetas para voltarem para a aliança, para não serem idólatras, não serem imorais, não serem injustos? Esse é o critério que você vê no livro. Fala, esse rei não foi bom. Não foi bom por quê? Porque foi idólatra, imoral e injusto. Esse é o padrão. Do norte, quantos dos 20 você acha, falando em número redondo, é exatamente isso, quantos você acha que foram bons do norte? Vocês estão de parabéns. 0. Nenhum. Do sul, vou dar uma dica, um pouco mais. 8. Mas nenhum deles chegou à altura daquela promessa de 2 Samuel capítulo 7, que um descendente de Davi sentaria no trono e reinaria para sempre. Nenhum deles, nem o melhor deles. Mas nós sabemos que um dia isso se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ele é o Rei eterno. Ele é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. A nossa história começou na cidade e a história termina na cidade de Jerusalém. Abra, por favor, em 2 Reis agora. 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 10. No 7º dia do 5º mês do ano 10º, 9º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. A história começa em Jerusalém, com glória, com a presença de Deus, com a edificação do templo, com a construção do palácio, com um jovem rei em ascensão,
Com Deus dizendo para ele: se você seguir os meus caminhos, eu não preciso de casa. Deus já tinha tido essa prosa com Davi. Eu não preciso. Mas se você seguir os meus caminhos, eu me sujeito a morar aí, a ficar aí nessa caixa com vocês. Mas se você não seguir os meus caminhos, eu vou sair desse templo. Eu vou entregar vocês. E Jerusalém vai ser destruída e vocês vão ser desterrados. O segundo livro dos Reis, apesar de toda a insistência da confrontação profética, dizendo: voltem, voltem para Deus, voltem para Deus, eles não ouviram, eles não deram atenção. E aqui nesse texto que acabamos de ler, o que acontece? Nabucodonosor entra. Você pode imaginar as crianças chorando, gritando em desespero, as mulheres apavoradas enquanto Jerusalém é queimada, enquanto os exércitos caminham pelas ruas. Você consegue imaginar a dor? Você consegue ver os idosos cambaleantes pelas estradas de Jerusalém, enquanto as pessoas estão sendo prisioneiras, os mais fortes levados no cativeiro e os pobres e velhos abandonados? Você consegue imaginar isso? Por que isso? Porque a história de Salomão nos mostra que não adianta ter uma cabeça sábia se o coração for infiel a Deus. Jerusalém caiu. Apesar de todas as exortações, Jerusalém caiu. Alguém disse que a história se repete porque ninguém ouve a história. No Novo Testamento, depois da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo, lá está Jesus, o leão da tribo de Judá, olhando para Jerusalém e chorando, e dizendo: quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintainhos, e vocês não quiseram. E no ano 70, Jerusalém foi destruída novamente. Por que essa história? Porque essa história é para nós. O que vamos decidir? Que caminho vamos seguir? A pergunta que paira no ar no final desse capítulo do livro de Reis, segundo Reis, é: será que Deus desistiu de Israel então? Acabou para eles? Porque os assírios levaram o reino do norte, os babilônios levaram o reino do sul. Bom, para saber isso você tem que voltar semana que vem, ou pelo menos assistir semana que vem, para ver a semente de esperança que ali está. Mas para nós que estamos aqui, a graça de Cristo está disponível. Mas que possamos abrir o coração e ouvir a mensagem do Senhor. Ele quer caminhar conosco. Deus não é menos Deus quando nós somos infiéis, mas nós não viveremos a vida plenamente. Vamos orar.